vezes me pego cantando as músicas da torcida do Ah, Chimizo, né? ah, Porque a ligação forte que eles têm com a torcida e com a cultura brasileira fez com que uhum, aquelas músicas ficassem na minha cabeça. Então, ah, não só quando vejo os jogos, é, hum, revisito essas músicas, mas às vezes me coloco dentro do estádio escutando, porque, como eu lhe falei, no meu escritório que eu estou aqui, tem muitas referências ao Shimizu Pulse. hum, Antes de chegar ao profissional do Flamengo, além de uhum, trabalhar nas categorias de base, eu dava uhum, aulas nos municípios e no estado do Rio de Janeiro. Eu uhum, sou concursado e aprovado nos dois concursos do magistério, então assim sempre tive a veia formativa muito grande, uhum, não só dentro de uma sala de aula, mas tentava levar isso para uhum, as minhas equipes. E eu, quando participei de uma Copa Brasil-Japão, que é uma Copa organizada pelo CFZ, que é a equipe do Zico aqui do Brasil, né? uhum, Pude perceber desde muito cedo como o jogador japonês era uhum, um jogador disciplinado tecnicamente, taticamente, e como ele levava aquilo também para fora do gramado. uhum, Conseguimos vencer uma Copa Brasil-Japão em 2015 e naquela ocasião me chamou muita atenção toda a disciplina das equipes japonesas que foram convidadas naquele momento pelo Zico para disputar essa competição, que é muito difícil e muito disputada aqui no Brasil. uhum, E isso me chamava muita atenção e talvez foi a mola propulsora, o fator mais motivador para que eu uhum, aceitasse trabalhar no futebol japonês. Então me chamou uhum, muita atenção a maneira como a torcida se comporta, a maneira como a uhum. torcida recebe o adversário, a maneira como a Claro, torcida cobra a sua equipe, porque a gente é muito acostumado aqui no Brasil, uma cobrança muito forte e às claro, vezes sí. foge do controle. Aí há a cobrança, lógico, tem que haver uma cobrança, nós estamos lidando com um futebol de alto rendimento, mas a postura como essa cobrança é feita Uhum, e como a torcida se comporta no estádio é uma coisa maravilhosa. E isso também acontece no dia a dia, né? Meu filho estudou em Kikugawa, aí perto de vocês. Ele ia de trem todo dia sozinho, não tinha nenhum tipo de risco, a segurança era máxima. Ele foi tratado com muito respeito durante o tempo que estudou aí. Minha mulher também, a mesma coisa. uhum, Logicamente que a língua é um entrave maior, né? Porque não é uhum, fácil. uhum, Você aprender o japonês muito rápido. Eu aprendi e busquei com o meu tradutor, que era o Daigo, né? O Daigo-san, que é uma pessoa que guarda uma amizade com eles até hoje. Hoje ele está uhum, no RB Umiya, uhum, mas ele foi uma pessoa fundamental para mim, porque ele me ensinou as palavras mais importantes dentro do campo, os comandos do futebol, uhum, e com isso a gente foi se adaptando um pouco melhor. Mas a uhum, comida maravilhosa, eu amo peixe, e aí é uhum, uma cidade especial para isso. uhum, A comida japonesa sempre me agradou também muito uhum, e certamente a minha adaptação, o início foi um pouco mais difícil, até porque a minha família não veio comigo, ela veio uhum, um tempo depois. Morei no hotel central aí em frente à estação de Shizuoka. Eu morei durante 3 a 4 meses ali dentro de um quarto de hotel. Foi um pouco difícil essa adaptação, mas claro. quando a minha família chegou, já deu uma facilitada e a gente conseguiu levar até o final de forma melhor. Mas eu sou apaixonado pela cultura japonesa. Em outubro do ano passado, fui convidado para dar uma palestra sobre o futebol japonês em Ribeirão Uhum, Preto, interior de São Paulo, já que tinham muitos alunos. É uma região que tem muitos filhos e netos de japoneses e eles ah, queriam que a gente falasse um pouquinho sobre o futebol exterior, né? uhum, Como é viver fora do Brasil com o futebol. Um colega me chamou para dar a palestra, todos ficaram muito felizes e assim entusiasmados. Eu acho que consegui atingir alguns alunos ali sobre o que é a beleza que é trabalhar no futebol japonês. obrigado. E falando um pouquinho de palavra, na coletiva ou entrevista antes do jogo, você sempre, primeiramente você, konnichiwa, konbanwa. Esse nos chamou muita atenção, né? Porque os técnicos japoneses, às vezes, já começa a falar assim, de dizer bom dia, boa tarde.
bom, brasileiros ou latinos começam com esse tipo de frase, mas para nós é algo novo, né? Então, os japoneses, para nós, você sempre diz, primeiramente, Ohayou, konbanwa ou konnichiwa, nos chamou muita atenção. E também outro episódio que me chamou a atenção no podcast ou na coletiva entrevista no Brasil é quando vemos como um jogador lesionado, por exemplo, o jogador está no campo e todo silêncio e você pode ouvir o sonido da ambulância. Não sei se podíamos ouvir o sonido, mas me chamou muita atenção, porque o Brasil não é assim, né? Na verdade, se houver o choque de cabeça, foi o que eu citei na entrevista, se haver algum choque, logicamente que a ambulância ela entra no campo, mas o que me chamou muita atenção foi o silêncio total da torcida. E quando eu perguntei para o meu tradutor, para o Daigo, ele me falou que o médico estava se comunicando com a ambulância para saber a necessidade, se entrava ou não entrava. Ela acabou não entrando no campo, mas isso me chamou muita atenção e acho que é um pouquinho da mostra de toda a cultura, do Bushido japonês e toda essa cultura apaixonante que me faz desejar cada vez mais um dia poder retornar ao Japão, quem dera, se possível, para voltar a trabalhar, mas sem dúvida nenhuma, se eu tiver que escolher um lugar, um dia para passar férias novamente, eu vou escolher o Japão. Sim. Depende de pessoa, eu acho que há alguma pessoa que diz alguma palavra feia, mas geralmente os japoneses tentamos ter algum tipo de respeito, né? Porque a parte de jogo é algo de pessoa, então a saúde é muito importante, então, mas eu também vejo às vezes os jogos do Brasil, né? Então eu sei como está a torcida do Brasil, então, mas os episódios de como absoluto silêncio me chamou muita atenção. Muito. Me chamou teve outros pontos que me chamaram muita atenção. Foi no jogo que a gente fez em Osaka contra o Cerezo, jogo que nós empatamos de 1-1 e a torcida do Cerezo recepcionou na entrada do estacionamento o nosso ônibus, né? Então ele estava ali, eu pensei que fosse a torcida do Shimizu, porque as camisas eram de cores muito, muito vivas, né? Laranja e rosa. Claro. E de longe eu achei que era a torcida do Shimizu, mas quando eu cheguei perto era a própria torcida do Cerezo dando boas-vindas pra gente. Isso foi muito legal. Nagoya eu acho que teve alguma coisa parecida com isso, não me lembro bem. Então, assim, são coisas que realmente chamam a atenção, porque a gente não está acostumado a isso aqui no Brasil. São culturas diferentes, né? Então, me chama muita atenção o atleta japonês também, ao sair do gramado, reverenciar o gramado por ser aquele ali, o espaço sagrado onde ele ganha seu sustento, ganha sua vida. E por isso também, quando eu saía das coletivas de imprensa, eu fazia questão de reverenciar vocês jornalistas, porque é um segmento muito importante para nós treinadores, para nós atletas, ou seja, para que o esporte sobreviva e cresça cada vez mais, o papel da imprensa ele é fundamental, né? Então, eu acho que aquele bom dia, boa tarde, boa noite que era dado é um sinal de respeito, o mínimo que a gente pode dar para vocês que também fazem tanto esforço de cobrir um clube do tamanho do Shimizu, um clube do tamanho do Flamengo aqui no Brasil. Eu acho que tem que ter o nosso respeito para que a gente possa também cobrar respeito de vocês nas perguntas e também nos questionamentos. Então é uma troca, uma via de duas mãos para que a gente tenha um futebol cada vez melhor. Falando em tema relacionado, poderia falar sobre as diferenças em relação ao Brasil e Japão como técnico, né? Porque, em minha opinião, os torcedores do Brasil às vezes não têm paciência. Por exemplo, se joga mais ou menos como 3 jogos, se já basta câmbio técnico. Ou, por exemplo, em caso de você, você trabalhava muito bem, né? Mas não podia ganhar um jogo importante com o rival.
tradicional e já tchau. Para mim é demasiado. Às vezes aqui no Japão, eu acho que temos paciência um pouquinho mais. Na Argentina também, eu vejo os jogos da Argentina, os torcedores do Argentina também, em minha opinião, têm mais paciência. Mas em caso do Brasil, eu acho que a torcida deveria ter um pouquinho mais paciência, né? É o que penso. Então, você, que tipo de diferença eu quero saber? Sem dúvida, Alisson. Eu acho que há uma diferença muito grande nesse ponto. Normalmente aqui no Brasil não se tem paciência para o trabalho. Realmente o rendimento, se ele não tiver rendimento junto com o resultado, todos os treinadores acabam sofrendo muita pressão. A mídia aqui ela é muito forte, ela faz muita pressão dentro do clube. Nós temos aqui, eu não sei se no Japão tem muitos blogueiros, fazem blogs, escrevem sobre os clubes, e os dirigentes, muitas das vezes, eles dão muita voz, escutam muito essas pessoas e acabam trazendo para ele, para a torcida, uma pressão que muitas das vezes ela não condiz com aquele momento, né? E logicamente que é um esporte muito popular, o esporte do povo aqui, o esporte da paixão do povo. Sim. Todos os torcedores se sentem meio que no direito, se sentem um pouco treinadores, têm todos eles as suas opiniões, o que é normal, faz com que o futebol no Brasil seja essa paixão toda, mas nesse ponto, essa paixão toda acaba atrapalhando. Muitas das vezes os clubes terminam a temporada com 3, 4 treinadores diferentes. E logicamente que isso é uma atitude que 90% das vezes não dá resultado, porque você só está trocando e quando as coisas começam a acontecer, já há uma nova troca. Então, assim, é muito difícil realmente, mas é uma questão muito cultural aqui no Brasil. Sim. E estão tentando se mudar isso um pouco. Alguns clubes, poucos ainda, mas têm tentado manter os seus treinadores por mais tempo. Não é fácil, mas, por exemplo, a gente teve o Flamengo, que é o principal clube do Brasil hoje, junto com o Palmeiras, talvez, tecnicamente falando, ganhando 3 competições ano passado, e esse ano já acabou, depois de uma derrota de uma Copa, demitindo o seu treinador. Claro. Cara, muito identificado com o clube, e um super campeão pelo Flamengo, que era o Felipe Luiz. Sim. Então, assim, Felipe Luiz, né? É uma realidade bastante dura aqui com os treinadores, e tomara que novos dirigentes que estão se formando, temos muitos dirigentes novos com boa capacidade, tenham a condição de mudar um pouco essa roda gigante. Mas é uma pressão muito grande. A imprensa aqui, realmente, por ela ser muito atuante, ela acaba fazendo diferença nesse sentido. Hoje nós temos aqui pelo menos 4 ou 5 canais que passam 24 horas por dia esporte. E, logicamente, que o esporte mais comentado é o futebol. Então, eles necessitam ter assunto. Quanto mais assunto, melhor para eles. Sim, mas, por exemplo, se vemos, por exemplo, a Argentina, eles também é louco do futebol, né? Mas, por exemplo, se chega o técnico novo, empate, por exemplo, 3 jogos seguidos, os torcedores do Boca Juniors, não, todavía que temos que esperar, porque necessita tempo. Os argentinos dizem assim. E também, por exemplo, o River Plate, Marcelo Gallardo, não podia ganhar este ano, mas os torcedores mostravam paciência, porque ele tem experiência, então temos que ver. Mas em caso do Brasil, 3 jogos, tchau. Assim, então, às vezes no Japão, alguma pessoa diz, no Japão devemos ter mais cobrança, ou não sei, pressão ao técnico, como o Brasil, a América Latina, mas a América Latina também, caso Brasil, Argentina, é diferente. Em minha opinião, o Brasil é mais difícil, né, como técnico. Sim, o povo, é o sangue latino, como eles dizem, o sangue latino, eles querem resultados, é um povo mais caliente, como eles dizem, né? E, inclusive, parabéns pelo seu espanhol, pelo seu castelhano, já vi que falam várias línguas. E eles são mais calientes mesmo e buscam, querem o resultado a médio e curto prazo, e isso, uma equipe de futebol, ela se molda com o tempo, né? Porque mais do que conhecer o jogador, é você reconhecer cada jogador em cada momento de uma temporada, né? E isso pode mudar em pouco tempo. E aqui realmente há uma impaciência muito grande, o que acaba levando
a muitos clubes terem problemas, inclusive no final do ano, para fechar financeiramente, porque eles acabam contratando muitos treinadores com a sua comissão técnica, e isso também ocorre com os jogadores. Jogadores que chegam 2, 3 meses de começar a não dar resultado, eles já vendem ou eles já emprestam, e isso faz com que o orçamento do clube seja pouco respeitado. Então a gente tem muitos clubes com problemas financeiros no Brasil em virtude disso também. E falando par de 2 ou 3 perguntas mais, muito anos, como não sei muito ano, o Dunga, ex-capitão da seleção brasileira, também o técnico da seleção. Quando ele jogou no Júbilo Iwata, também jogou no Japão, ele diz, uma frase muito famosa, conhecida aqui no Japão. Ele disse aos japoneses: falta malícia. Desde então, os japoneses seguiam dizendo: temos que ter mais malícia, né? E os japoneses tentamos copiar a malícia agora, e agora temos também VAR. Mas nesse ponto, tema malícia, eu quero saber sua opinião, né? Agora os japoneses, culturalmente, porque a vezes temos respeito então esse causa é mais difícil ter malícia, mas eu quero saber sua opinião. Sim, eu entendo o que o Dunga falou quando ele jogou em Hamamatsu, inclusive foi muito bem. Dunga, eu acho que ele quis dizer que realmente tem algumas coisas no futebol, principalmente no futebol sul-americano, que é muito enraizado, que é essa malícia de, em alguns momentos do jogo, quebrar o ritmo da partida, ou ter um pouco mais de paciência, de posse de bola. Talvez, eu entendo isso porque acredito que se a gente estivesse na nossa equipe do Shimizu, naquela reta final, um pouquinho mais de malícia, eu acho que essa boa malícia, talvez não tivéssemos sofrido tantos gols nos acréscimos, né? Então, assim, num arremesso lateral, bater com um pouco mais de calma, prender um pouco mais de bola no ataque, fazendo como, por exemplo, agora aconteceu no último jogo do Kashima Antlers, que prendeu a bola perto da bandeirinha lateral ali, da bandeirinha de escanteio. O último jogo, se eu não me engano, contra o Hiroshima, eu não me lembro qual foi o adversário, Kyoto. Ele prendeu a bola ali e o Uma Suzuki ficou ali gastando 1 minuto com a posse de bola ali. Ou seja, talvez não seja a coisa mais bonita, mas não está fora da regra do jogo. E isso aí que eu acho que ele se referiu para que não sofresse. Mas isso invariavelmente vai acontecer em alguns momentos, né? O jogador, a equipe se cometer algum ato ou alguma jogada um pouco mais inocente e acabar sofrendo. Aconteceu com a gente, sem dúvida nenhuma, em alguns momentos lá no Shimizu, na nossa equipe. Mas eu acho que foi isso. Mas certamente alguma das coisas que também chama atenção positivamente é que o jogo japonês é um jogo que flui. Aqui no Brasil, na Argentina, se para muito a bola, o jogo é muito picotado, como eles dizem, picota-se muito o jogo para que o adversário não ganhe ritmo na partida. E eu acho que uma das coisas mais atrativas no Japão é exatamente isso. O juiz não para qualquer coisa, os jogadores se respeitam muito e não fazem a famosa cera, que é uma coisa que também incomoda treinadores e principalmente os torcedores aqui na Sul-América, que às vezes o jogo de 45 minutos de tempo, cada tempo, às vezes o jogo tem menos de 30, e eu acho que isso é ruim. Então acho que é o meio termo que ele quis se referir, você ter a fluidez da partida como respeito ao torcedor, porque o torcedor está lá querendo ver futebol e não querendo ver bola parada, falta toda hora, mas ao mesmo tempo, em alguns lances, você ter um pouco mais de paciência, para que você não sofra um contra-ataque à toa, para que você não ofereça a última bola do jogo para o adversário e assim acaba sofrendo. Essa malícia que eu acho que ele se referiu, e essa malícia que faltou para a gente também na nossa equipe ali, para que a gente não sofresse tanto nos finais da partida. Sim, eu também. Sim, os japoneses, às vezes, quando temos o ritmo muito mal, seguimos jogando rápido, né? Às vezes eu penso, calma, um pouquinho mais leve, porque às vezes necessita trocar o ritmo, mas
mais bom, sim. E, O Japão, por favor. desculpa, o Japão há 2 Copas atrás, o Japão vencia 1-0 e toma um gol contra a Bélgica. Bélgica, sim, sim. Tinha um Sim. escanteio a seu favor e Claro. aí bate no contra-ataque e a Bélgica faz o gol. É isso, talvez, que ele tenha se referido. Colocar Sim. mais jogadores no rebote, ter uma defesa, ou bater um escanteio curto ao invés de bater na área, porque o time da Bélgica é muito mais Claro. alto que a equipe do Japão. Então, talvez isso o Dunga esteja se referindo ali. E Claro. poderia, quem sabe, ter passado pelas oitavas de finais e iria pegar o Brasil. A Bélgica passou ali e eliminou o Brasil nas quartas. Claro. Mais ou menos isso. Sim. Esse jogo é exatamente eu também quero dizer, mencionar, porque, por exemplo, poderia fazer como falta intencionalmente, né, para parar o jogo do Bélgica, por exemplo. Falta Mas tática. sim, tática. Mas o ex-técnico da seleção japonesa italiano Zaccheroni, tinha dito que assim, então, na cultura japonesa não tem como cultura nesse tipo de malícia. Então, culturalmente, eles não podiam fazer algo um pouquinho sujo, não sei. Então, sempre tento fazer coisas limpas. E eu acho que isso é a beleza do futebol japonês. Eu também não teria coragem de pedir a nenhum japonês para mandar fazer a falta. Não teria coragem, em hipótese nenhuma. Se você se tiver outra oportunidade, você gostaria de voltar a comandar uma equipe do Japão no futuro? Então, 200%, nem 100%, 200%. Eu acho que a minha experiência aí me fez um profissional melhor, um profissional diferente, muito melhor, mas também me deixou um pequeno sentimento que a minha história não foi bem completada. Então eu gostaria muito de retornar para provar para mim mesmo que poderia ter sido melhor e que poderia acontecer. Se algum clube japonês um dia me der essa oportunidade, eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho com tudo isso que já aconteceu, um trabalho melhor, porque essa experiência com o Shimizu foi única, inigualável. obrigado. Sim, eu também, eu acho que eu quero que você volte ao Japão. O resultado não é o queríamos ter, mas eu acho que é injusto que é dizer que você não é um bom técnico. Não, eu acho que você é um bom técnico, excelente, e de fato eu tenho visto muita mudança positiva, então merece outra oportunidade. Então eu quero que você volte ao Japão, né? Eu quero ver você no Japão outra vez. Muito obrigado, Absan, e eu certamente voltar, eu vou fazer questão de estar próximo aí de você, de te conhecer pessoalmente, da gente poder apertar a mão, tomar um matcha. Tomar um matcha e a gente Obrigado. poder conversar mais sobre futebol. Desejo muito, mas muito sucesso ao Japão na próxima Copa do Mundo. Vou acompanhar. Tenho colocado nas bolsas, falado com os meus amigos aqui, que o Japão certamente vai ser uma grande realidade nessa Copa do Mundo. Chega com uma seleção muito forte. O Mr. Moriarty vem fazendo um trabalho excepcional. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. É uma pessoa que, além de muito competente, é uma pessoa que merece tudo o que está acontecendo, e o Japão, com seus jogadores técnicos velozes, conseguem igualar forças com um futebol mundial muito competitivo e muito físico, como é hoje, exatamente por serem jogadores extremamente disciplinados taticamente e que vem melhorando a sua malícia também e a sua qualidade individual. Então, eu acho que o Japão chega num momento especial. Eu vi que o Mr. Moriarty acha que pode chegar às quartas de finais esse ano, mas eu acredito até em mais. Eu acho que o Japão... Copa do Mundo é sempre muito difícil, é um torneio muito rápido. Você tem que estar naquele mês perfeito, todo mundo tem que estar bem, todos os atletas com o mesmo pensamento, e torcer para que nenhum atleta importante
se machuque, mas eu vejo o Japão com uma força muito expoente no futebol mundial. E eu acredito muito que no plano de 100 anos da Federação Japonesa, da J-League, o objetivo de ser campeão mundial está cada vez mais perto. Eu vou estar acompanhando com muito carinho, torcer muito para os Samurais Azuis, em especial aí para minha torcida laranja, que ficou no meu coração, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Eu gostaria de ter alguma mensagem aos torcedores do Shimizu, né? Olha, eu às vezes me pego cantando as músicas da torcida do Shimizu, né? Porque a ligação forte que eles têm com a torcida e com a cultura brasileira fez com que aquelas músicas ficassem na minha cabeça. Então, não só quando vejo os jogos, revisito essas músicas, mas às vezes me coloco dentro do estádio escutando, porque, como eu lhe falei, no meu escritório que eu estou aqui, tem muitas referências ao Shimizu Pulse. Meu filho até hoje vai para academia com as camisas que o Shimizu tem. Então, assim, essa cor vibrante laranja é uma coisa muito bacana. Vendo do banco de reservas onde ficávamos, a gente conseguia ver ainda, tinha o privilégio de ver um pedaço do Monte Fuji, ou seja, não tem como essa imagem sair da minha cabeça, não tem como toda essa energia, toda essa química sair da minha cabeça. Tenho muito carinho, torço muito para os fãs do Shimizu Pulse e quero vê-los cada vez mais felizes, fazendo o melhor que eles podem na torcida, empurrando o Shimizu para grandes conquistas. Tomara que o planejamento que o Shimizu Pulse tem de em breve ser campeão da J1 se concretize para a alegria dos nossos torcedores. Eu sou um deles hoje. Não sou mais treinador do Shimizu, mas hoje certamente sou um torcedor do Shimizu. Muito obrigado. Seguramente todo mundo do Shimizu, ficamos muito felizes com sua palavra. E pessoalmente, como já eu tenho dito, informei a você é técnico para mim especial, você é brasileiro e também os riscos e se você tudo, né? Porque como disse, você dirigia, trabalhava pelo Vasco e Vasco era invicto e mais ainda você tomou a decisão para trabalhar conosco, então agradecimento muito grande, né? Então muito obrigado. Sim. E outra vez muito obrigado muito obrigado por esta oportunidade. É uma honra grande para mim. Então, seguimos em contato. Obrigado e até a próxima, Abe-san. Arigatou gozaimasu. Arigatou, muito obrigado, né? Até a próxima. E, bom dia para você e agora boa noite para cá. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.